Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Sejam bem-vindos ao canal Aleph Tav. Estou aqui para fazer mais um vídeo. Antes de eu dar continuidade, eu convido você para se inscrever neste canal, deixar aí também seu like, seus comentários e compartilhar este vídeo. Hoje eu estarei trazendo aqui algumas observações referente a um texto bíblico que se encontra no livro do patriarca Jó, capítulo 1, versículo 6, sobre a seguinte temática: filhos de Deus ou filhos dos deuses? Sobre isso que eu estarei abordando nesta ocasião. Nós temos nesta imagem aí o texto hebraico-português, esta expressão que está sublinhada e destacada, Bene Hailohim, traduzido literalmente aí como os filhos de o Deus, podendo também ser vertida como os filhos dos deuses. Os motivos e as razões são por pelo menos 3 pontos. O primeiro ponto é que, pelo fato que o verbo que antecede, ele é plural. Temos aí no hebraico o termo vayavou, traduzido aí como e foram. Este vocábulo e este verbo no formato plural, ele permite a tradução ser vertida como os filhos dos deuses, devido que existe aí uma fundamentação, não simplesmente só do ponto de vista sintático, mas também baseado em outros textos bíblicos e também pela lexicografia. E eu já estarei apresentando aqui e compartilhando com vocês algumas obras aonde as mesmas apresentam esta proposta de leitura para este texto bíblico. Conforme então aí eu já mostrei, que não é simplesmente pelo primeiro ponto, ao qual inclusive eu já apresentei, onde existe associação do ponto de vista sintático desta expressão que está no estado construto, associado ao verbo no plural, mas também uma segunda fundamentação, um segundo ponto, um segundo motivo, que é base lexicográfica. Nesta imagem nós temos aí o dicionário hebraico de David Clines, que tratando sobre o termo Hailohim, ele traz aqui numa determinada parte, num determinado trecho do seu comentário sobre esta expressão, o seguinte: Bene Hailohim, traduzido como os filhos dos deuses. E aí cita como exemplo os textos bíblicos de Gênesis, capítulo 6, versículo 2 e 4, Jó, capítulo 1 e o versículo 6, capítulo 2 e o versículo 1 e o capítulo 38 e o versículo 7. Na sequência, nós temos o léxico do BDB, comentando sobre Elohim no ponto 1, na parte C diz anjos, Salmos 97, 7. Mas deuses, compare Bene Hailohim igual os filhos de Deus ou os filhos dos deuses, igual anjos. Jó capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 1, capítulo 38, versículo 7 e Gênesis capítulo 6, versículo 2 e versículo 4. Um terceiro ponto é que existem construções semelhantes a esta, no mesmo formato, como, por exemplo, no texto bíblico de Gênesis capítulo 6 e o versículo 2, que inclusive já foi aqui mencionado através dos léxicos, aonde foi entendido que de fato deve ser traduzido como os filhos dos deuses, conforme vocês podem observar aí através do léxico hebraico de William Holiday. Em suma, com isso nós temos o seguinte, que a tradução de Jó, capítulo 1 e o versículo 6, pode ser traduzido perfeitamente como: e aconteceu certo dia, que vieram os filhos dos deuses para se apresentarem diante do Senhor, e veio também Satanás
entre eles. Conclusão. Com isso ficou claro que, além da tradução tradicional, que é verter a expressão Bene Elohim como os filhos de Deus, existe também esta possibilidade de ser traduzido como os filhos dos deuses, conforme as fundamentações apresentadas aí. Ponto 1. Existe base sintática. Ponto 2. Existe base lexicográfica. E ponto 3. Existem outras construções semelhantes a esta, no mesmo formato, que foram de fato entendidas e compreendidas que devem ser traduzidas como os filhos dos deuses. Então, o que eu tinha para compartilhar e comentar nesta ocasião com vocês era isso. Vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.